Boa noite, meus irmãos. É, eu agradeço, como sempre, né, mais essa oportunidade de trabalho. Então, eu queria agradecer muito, né, ao Amor da Caridade por essa oportunidade de trabalho e por mais uma vez a gente ter essa chance de trocar ideias e falar sobre uma visão um pouco diferente, né, em relação aos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior. Então, para a gente poder iniciar na noite de hoje, vamos fazer uma oração. Pai de bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Aqui, Pai, nos reunimos mais uma vez para essa troca de informações, essa troca de impressões sobre os ensinamentos de Jesus, de tudo aquilo que a espiritualidade maior tão bondosamente encaminha para nós através de nossos irmãos, através dessa faculdade chamada mediunidade. Compreendemos que esses ensinamentos, essas possibilidades, tornam, quando bem aplicados, a caminhada para Ti mais fácil. Ajude-nos para que tenhamos a coragem, a inteligência, a disposição de usar tudo isso em nome do bem, em nome da luz, para que assim possamos nos desenvolver espiritualmente e ajudar todos aqueles que o Senhor colocou em nossa jornada. Que teu amor, tua paz e tua luz estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, mais uma vez, boa noite de coração. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pelo amor, caridade, por mais essa oportunidade aí de trabalho. Relembrando, né, que essa transmissão ao vivo, eu gosto sempre de falar isso, que existe um certo atraso, tá? Entre o que eu falo e até essa transmissão chegar para vocês. Então, se alguém quiser fazer uma dúvida, uma pergunta, por favor, use o chat aí, tá? É só colocar a pergunta, ou questionamento, ou colocação no chat, que assim chegar para mim, eu comento ou a gente tenta esclarecer dentro do possível as dúvidas de vocês, tá bom? Para aqueles que já participaram de outros momentos comigo, eu gosto de participação, tá? Então, estejam à vontade para fazer comentários, colocações, tudo aí que for necessário para o bom andamento da nossa conversa, aí no chat, tá? Bom, o tema que eu indiquei para hoje tem esse indicado aí, a cegueira da visão. Parece um contrassenso, né? A gente olhar duas palavras que, a princípio, são antagônicas, né? Porque a visão é a percepção de algo com os olhos. E a cegueira é justamente quando essa capacidade, esse sentido nosso foi privado por alguma razão, né? Alguma doença, alguma malformação, um acidente, ou às vezes com alguns irmãos nossos, né? Ou como nós acontece em algumas encarnações também, já somos privados da visão desde nascença. Então, o que acontece? Por que a cegueira da visão? Então, a pessoa pode ser cega mesmo enxergando? É sobre isso que a gente vai conversar, né? Que quando uma coisa é a capacidade de perceber uma coisa com os olhos, mas isso não quer dizer que seja enxergar. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Para aqueles que já viram, participaram de outras conversas minhas, sabe que eu sempre gosto de fazer uma reflexão, né? Eu sempre gosto de fazer uma contextualização do tema sobre o qual a gente vai conversar. Então, eu queria fazer isso mostrando uma coisa, né? Todo mundo já viu isso aqui, né? Eu acredito que já, né? Eu acredito que acho que são poucas as pessoas que não foram no oftalmologista e fizeram um teste de definição de grau, né? Então, por exemplo, eu uso óculos desde os 2 anos de idade, né? Eu não me lembro de uma época que eu não usava óculos. Então é isso aí que acontece comigo, né? Eu acho essa imagem muito interessante porque o teste de visão é isso aí mesmo. Então nessa imagem tem duas regiões, né? A região aonde que o óculos foi utilizado
para acertar a imagem, perceber, e uma região fora dele, onde que a imagem está embaçada. Então, para as pessoas que têm uma dificuldade de visão, eu no caso tenho miopia, né? Então é isso aqui que está mostrando nessa região aqui da letra E grande, só que ainda é pior, né? Porque sem óculos nem esse eu vou ver. Uma coisa só um borrão negro, tá? Eu realmente preciso do óculos devido ao meu grau alto de miopia. Mas é isso, é interessante isso, né? O óculos é utilizado para nos ajudar a enxergar, ver as coisas. Mas será que isso é a mesma coisa de que ver? Será que enxergar alguma coisa com a percepção dos óculos, dos olhos, é a mesma coisa que ver? Será que eu tenho um óculos assim que consegue que a imagem aqui de cima está distorcida, né? Será que existe algum óculos que nos ajuda a perceber o mundo à nossa volta de uma maneira nítida, de uma maneira adequada, como essa que está aqui, tá no centro da imagem? É o que a gente vai conversar aqui na noite de hoje, tá? E é interessante isso que eu falei. Eu achei essa imagem muito interessante. Olha lá. Os olhos são inúteis quanto a mente é cega. Porque o sentido da visão é apenas um sentido de percepção do mundo à nossa volta. Tá? É interessante a gente ver isso, que as pessoas acham que a gente enxerga com os olhos. Não, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga fisicamente, no corpo físico, a gente enxerga com o cérebro. Né? Os olhos são apenas órgãos de captação de luz. Tá? A imagem toda é reprocessada no cérebro. Então a gente vê isso, às vezes a pessoa que é cego de nascença e consegue fazer um transplante de córnea, alguma outra operação que restitui a visão, ela estranha demais o mundo que ela nunca viu. O cérebro dela tem que ser treinado a trabalhar aquelas imagens. Então eu digo que a gente enxerga, na verdade, é com a mente, tá? É com o nosso espírito. Os olhos nossos são apenas elementos de captação do mundo ao nosso redor. Mas da mesma maneira, como nessa imagem aqui anterior, se eu não tiver uma correção adequada, uma percepção adequada, eu posso ser levado a enxergar o mundo com distorção. Eu posso ser levado a ter uma percepção não muito legal da realidade à nossa volta. Tá? E a gente vê hoje na internet uma pluralidade de opiniões, uma pluralidade às vezes de construções de raciocínio acerca dos mais variados assuntos, né? Posições que são defendidas ferrenhamente como são dotadas de absoluta certeza. Se você for na internet hoje, o que você mais vê são indicações de caminhos, né? Ah, não, esse aqui que é o caminho correto, essa que é a maneira correta de interpretar o mundo, essa que é a maneira certa de ver as coisas acontecendo à sua volta. E você vai ver como nessa charge, nesse desenho aqui, do nosso amiguinho aqui, ele chega numa encruzilhada que vai ver que várias placas, às vezes, estão mostrando direções completamente opostas. E todas as duas indicações se arvoram com o caminho certo. Então, às vezes a gente tem direções contraditórias, uma apontando para um lado, uma apontando para o outro. Qual que seria o caminho? Quem que está realmente com a razão? Qual o caminho que eu deveria seguir? Porque todos eles se dizem os certos, né? Todos eles apresentam argumentos que às vezes aparentemente são válidos, e pior ainda, né? Alguns nem apresentam isso, né? Em alguns momentos nós abdicamos da capacidade de discernir e seguimos uma pessoa lá, porque ela é bonita, porque ela é famosa, porque ela é rica, porque ela tem alguma coisa que o mundo prega que é uma coisa a ser valorizada. Então eu vou segui-la, tá? Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu lembrei de uma música, de uma canção do Capital Inicial, que tem uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando.
setas indicando caminhos errados. Chegar só é possível de olhos vendados. Eu acho que é isso, né, gente? Às vezes, em alguns momentos, a gente tem que privar-nos da visão exterior e focar na visão interior, né? Lembrar que Deus está em cada um de nós, porque esses ensinamentos, às vezes, tão, tão popularizados assim no mundo, são o que isso aí está dizendo a letra da música. São setas, são só indicando caminhos errados. Às vezes a gente só consegue chegar em Deus, a gente só consegue chegar uma evolução espiritual quando a gente consegue aprender a ignorar essas indicações erradas do que estão à nossa volta. Tá? E a gente vai conversar um pouco sobre essas indicações e de formas de perceber isso, né? Essas coisas que a gente está inserido no mundo e que levam às vezes essas visões equivocadas. Para a gente poder trabalhar, eu adoro essa imagem, né? Isso é engraçado, olha que interessante. Uma família toda, né? Todas as pessoas estão próximas fisicamente, né? Mas cada um está enxergando uma coisa diferente, né? Até o cachorrinho ali está no seu mundinho, no seu tablet, lá no seu celular, preso lá no seu mundo. E essa é uma das questões, né? As 4 pessoas e o cachorrinho ali também, né? Que até ele entrou na brincadeira, todos eles são pessoas que estão enxergando, né? Estão vendo alguma coisa. Eles estão vendo o tablet ou o celular que está à frente deles. Mas será que eles estão enxergando o mundo à volta deles? Será que eles conseguem perceber tudo que está à volta? É por isso que eu falei que às vezes a gente pode ser cego mesmo vendo. Tá? A gente pode ser cego, a gente pode, mesmo tendo a capacidade de perceber alguma coisa física através do sentido da visão, nós somos cegos espiritualmente, né? Então, eu acho uma das coisas que a pandemia nos proporcionou, uma das possibilidades, melhor dizendo, que a pandemia nos proporcionou, é essa possibilidade de enxergar o que estava à nossa volta, né? As nossas ilusões, os nossos andamentos do mundo do dia a dia, em muitos casos, nós não vimos o que acontecia à nossa volta. Então foi que a pandemia deu essa possibilidade. Não que isso seja plenamente executado por todos nós, né? Tudo isso representa uma possibilidade. Que bom se nós conseguimos utilizá-la, que bom se nós conseguimos realmente empregá-la. É uma chance que Jesus, a espiritualidade aí, nos está dando aí de mudar o nosso olhar, de mudar a nossa volta. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o fato de sermos cegos mesmo enxergando. Eu queria trazer não é o texto inteiro, tá, gente? Esse texto é muito grande. É uma psicografia, foi dado o título para ela de Vazio Existencial. Ela foi ditada pela Joana de Ângeles e quem fez a psicografia foi o Divaldo Franco, tá? Isso aí, essa mensagem tem 13 anos, né? 12 anos e alguns meses, né? Ela 29 de 2008, então ela tem 12 anos e alguns meses, mas a gente vai ver que mesmo passado esses 12 anos, essa mensagem ainda continua muito atual, né? Essa percepção da Joana em relação às nossas relações com o mundo à nossa volta. Eu não vou a mensagem, como eu disse, ela é longa, tá? Nosso tempo é limitado. Eu vou pegar alguns trechos dessa mensagem para a gente poder comentar e fazer a ligação com o nosso tema de hoje, tá? A Joana começa assim: a alucinação midiática a serviço do mercantilismo de tudo vem pouco a pouco dessacralizando o ser humano, que perde o sentido do existencial, tombando num vazio agônico de si mesmo. Olha que interessante.
alucinação midiática. Igual eu falei com você, se a gente abrir internet, televisão e outros meios de comunicação, vão ter várias pessoas indicando os caminhos para a gente, né? Falando siga por aqui, eu sou o detentor da verdade, esse é o caminho. Só que existe um mercantilismo igual ela faz, porque normalmente essas pessoas estão querendo vender ou produtos ou vender ideias ou vender um modo de vida. E olha a palavra que ela está fazendo, está dessacralizando o ser humano. Então o ser humano é algo sagrado, tá? Cada um de nós, enquanto espírito, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus está em cada um de nós, só que nós estamos abdicando dessa capacidade de Deus em nós por ilusões, por coisas às nossas voltas que no fundo, não tem valor nenhum. E olha o que ela fala, ele perde sentido existencial, tombando no vazio agônico de si mesmo. Então, quando eu perco essa questão de Deus em mim, isso me torna um vazio agônico, me torna uma agonia no meu peito. Isso me torna uma tortura para mim. E é interessante isso, que Deus jamais se afasta de nós. Nós é que cometemos o equívoco em alguns momentos dessa jornada e das outras, e nas nossas passagens pelo mundo espiritual, nós é que nos afastamos de Deus. Tá? E ele perde os sentidos existencial quando ele faz isso. Qual que é o sentido existencial? A gente tem que lembrar, a gente nunca pode perder de vista que nós estamos aqui para evoluir, né? Para nos tornarmos seres melhores e ajudar todos aqueles que o Pai colocar no nosso caminho. Esse que, na verdade, é o sentido existencial. Nos melhorar e, durante esse caminho, durante essa jornada, melhorar todos aqui que estão à nossa volta. Não, ajudar a que cada um melhore, porque o processo de melhoria é individual, né? Eu não melhoro ninguém a não ser eu mesmo. Eu posso ajudar o outro no processo, mas quem se melhora é cada um de nós individualmente. Numa cultura eminentemente utilitarista e imediatista, o tempo sem tempo favorece a fuga da consciência do indivíduo para o consumismo tão arbitrário quanto perverso, no qual o culto da personalidade tem primazia, desde a utilização de recursos e de implantes e programas de aperfeiçoamento de formas, com tratamento especializado de alto custo, até sacrifícios cirúrgicos modificando a estrutura da organização somática. Olha o que a Joana está falando para a gente. Eu adorei essa parte dela, o tempo sem tempo, né? A gente vê isso na sociedade, cada vez mais as pessoas só precisam ter tempo, e cada vez o mês tem menos tempo, né? Cada vez nessa corrida ensandecida pelas posses materiais, pelas ilusões, pelas coisas que o mundo dizem que são boas, mas na verdade tem um alto custo, nós acabamos nos perdendo, né? Então essa busca, ela tem um preço muito alto, tá? Tem um preço muito alto, tá? Como ela diz aí, esse consumismo que pela posse material, ou às vezes dessa questão da imagem, né? A gente vê quantos nossos irmãos nossos se perdem por essa questão de ideal. Você já deve ter visto aquelas imagens, né? De irmãos nossos, né? Eu vejo aquele irmão nosso lá, quem humano e Barney humano, né? Como se um boneco fosse um objeto, uma figura de uma boneca ou de um boneco fosse algo a ser almejado, algo que desejasse, fosse significativo para a minha construção. A gente vê essas pessoas que querem esse ideal passando por dezenas de operações plásticas, de cirurgias, outros se submetendo a tratamentos ditos, entre aspas, de estético, né, que tem um custo, além do custo financeiro, tá, que são bastante elevados. Isso acaba interferindo, como ela está falando, a Joana de onde está entrando para a gente, acaba interferindo no nosso organismo.
e acaba tendo reflexo no próprio espírito. Ah, mas tem? Claro, gente, o corpo físico está ligado no espírito via o perispírito. Então o perispírito é caminho de mão dupla. As minhas ações no corpo físico acabam afetando o perispírito também. E afetando o perispírito, eu posso estar sujeito a consequências de uns atos de uma encarnação em várias encarnações para frente. Tá? Aquilo que me faz agora pode repercutir seriamente nas minhas próximas encarnações. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso, né? Com as escolhas que a gente faz. Quais são os motivos reais que estão me levando a tomar determinadas atitudes? Quais são os motivos reais que estão me levando a determinar um caminho? Porque uma escolha de agora, gente, pode repercutir por várias e várias reencarnações, tá? E isso é muito sério, isso é muito sério, tá? E a gente não percebe essa seriedade, como isso pode dar problemas para mim no futuro, tá? Bom, vamos lá aqui. As conquistas tecnológicas e midiáticas são neutras em si mesmo, considerando os inestimáveis benefícios oferecidos à sociedade terrestre, que saiu da treva e da ignorância para a luz e para o conhecimento. Gente, a construção do nosso mundo, tá, atual, ele se baseia na tecnologia, né? Nós só conseguimos evoluir enquanto espécie humana através dos vários recursos tecnológicos, né? E quando a gente pensa, fala de tecnologia, a gente acha que é só equipamentos eletrônicos. Não, gente. A tecnologia permeia o nosso desenvolvimento histórico, né? O simples fato de eu desenvolver uma ferramenta lá, pegar um osso e conseguir afiar, ou pegar uma pedra e afiar, pegar essa pedra afiada, amarrar no osso e transformar isso num machado, isso foi um desenvolvimento tecnológico. Foram não sei quantos anos de investimento para nós enquanto espécie, né, para ter essa ideia. Quando o primeiro ser humano conseguiu plantar, guardar uma semente de uma planta e racionalmente guardar as sementes para um plantio num próximo ano, isso aí já é um avanço tecnológico. Quando a gente desviava cursos de rios. Então, nós estamos nesse estágio agora de evolução, porque a tecnologia permeia o desenvolvimento humano. Sem a tecnologia, nós não estaríamos onde que nós estamos, tá? E a tecnologia que eu falo não é só... quando a gente fala de tecnologia, por ser mais contemporâneo com a gente associa o conceito de tecnologia com equipamentos eletrônicos. Mas não é só isso não, tá? Todas as áreas do ser humano passaram por desenvolvimento tecnológico. E como a Joana está falando disso, está nos afirmando isso aí, essas tecnologias são neutras, mas elas são importantes na medida que eu as utilizo. Tá? E ela está falando isso aí, ó, são inestimáveis os benefícios oferecidos à sociedade terrestre. Sem um avanço tecnológico, a gente ainda estaria em condições de desenvolvimento mental e espiritual muito atrasados. Tá? Só através da tecnologia foi possível essa evolução nossa enquanto espíritos. Isso é muito interessante, né? Eu sou colocado num ambiente que tem uma condição meio inóspita para mim, e através dos meus esforços que eu faço para melhorar esse ambiente à minha volta, eu me melhoro. Olha que legal. É por isso que na terceira parte lá do Livro dos Espíritos tem a lei do trabalho, né? Por que trabalho é lei? Porque ao trabalhar eu me desenvolvo, ao trabalhar eu me evoluo como espírito, eu consigo dar passos. Sem o trabalho eu continuaria estagnado no mesmo estágio que eu estaria. Sem o trabalho eu continuaria exatamente no mesmo ponto em que eu estava.
A ganância e os tormentos interiores de alguns dos seus executivos e multiplicadores de opinião respondem pela fabricação de líderes da alucinação, de exibidores de rebeldia, de fanáticos da agressividade e da promiscuidade. Se a gente abrir na internet, novela e tudo, a gente vai ver um monte de pessoas que são seguidas, né? A gente vê lá nos Twitters, nos Instagrams e Facebooks e outras redes sociais da vida, né? Algumas pessoas têm milhares, outras literalmente milhões de seguidores. Mas será que essa proposta dessas pessoas realmente elas são acrescentam tanto assim para realmente elas terem essa quantidade imensa de seguidores? Será que elas se propõem coisas tão legais assim que realmente algumas pessoas deveriam dedicar várias horas do seu dia ou várias horas na sua semana para saber o que ele fez ou ele deixou de fazer? Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? A gente vê que esses programas de fofoca, esses programas que tratam da vida alheia, têm picos de audiência em todos os canais. Mesmo em algumas televisões que aparentemente são menos populares, todas elas têm, só que de maneiras diferentes, para públicos-alvos diferentes. Mas todos se importam demais com a vida alheia. E de pessoas que, é uma reflexão, né? Que realmente, será que essas pessoas estão tão assim em voga na mídia, tem algo a nos acrescentar? Será que tem algo que realmente seriam significativos na minha vida? É o que a Joana está nos trazendo para essa reflexão. Usados de maneira adequada, encaminhariam com saudável conduta os milhões de vítimas que arrasta, especialmente na inexperiência da juventude rica de sonhos que se transformam em hórridos pesadelos. Então ela está falando isso, né? A gente tem que lembrar que muitos espíritos aqui do mundo, eles estão no processo de formação da juventude, que é da formação física, mas também são espíritos que estão num processo espiritual, às vezes em desequilíbrio, né? Então essa chance que as mídias, esses meios de comunicações poderiam ser utilizados para passar mensagens mais centradas, mensagens mais equilibradas pelos outros, acabam sendo distorcidos. E esse canal que teria sido um canal de evolução, às vezes acaba sendo um canal de tormento, acaba sendo um canal que traz problemas futuros. Olha lá, ricos sonhos são transformados em horríveis pesadelos. Então a gente tem que tomar, fazer essa reflexão, né? O que eu vejo, o que eu estou procurando, quais são os meus modelos, quem que é aquilo que eu devo seguir, porque quem que eu visiono, né? Esse sentido da visão, de visionar, é aquele sentido de perceber para onde eu aponto o meu olhar. Porque o olho, é engraçado, né? A gente olha normalmente na direção para a qual a gente deseja seguir. Então a visão tem essa característica, né? Quando eu estou andando, normalmente eu vou olhar na direção para onde eu estou indo. E essa nossa visão espiritual também nos indica sobre isso, né? Para onde que eu estou olhando? Quais são os meus modelos? Quais são as pessoas que eu estou almejando seguir? Será que realmente elas acrescentam algo no meu caminho? Gente, lembrando aí que chegou depois o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, está ali, tá? Tem um atraso entre a minha colocação e chegar para vocês, mas assim que chegar aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, esteja à vontade. Assim que chegar aqui para mim, a gente comenta. O vazio existencial consome o ser e o atira na depressão, empurrando para o suicídio. Por que esse vazio existencial? Porque quando eu vejo que essa proposta do mundo, ela acaba não encontrando eco constante em mim. Ela tem lampejos fugazes de aparentemente satisfação dos meus desejos, das minhas vontades. Mas como isso não está alicerçado no divino que está em mim, essas sensações acabam passando, essas sensações acabam
causando mais mal do que bem. E como a Joana nos diz aí, como eu não consigo ver o apelo do mundo, que o mundo diz que é o caminho certo para mim, né? E eu sigo aquele caminho e acabo só sofrendo, eu sigo aquilo, acabo só tendo dificuldades. Então o que, que acontece? Eu isso é uma porta aberta para o suicídio. Por quê? A resposta que o mundo me deu, a resposta que todo mundo aparentemente tem, que todo mundo que segue aquele caminho é feliz, né? Então a gente vai ver as redes sociais dessas pessoas, esses caminhos que são indicados pelo mundo, só vê gente feliz, aparentemente feliz, rindo, visitando locais, fazendo viagens, gastando dinheiro, em festas, em baladas e um monte de coisas. E aí eu quero isso para mim, tá? Aí eu faço grandes esforços para isso. Mas quando eu consigo, eu falo, pô, mas não tá dando, né? Isso não me satisfez, porque isso não tem eco no divino que há em mim. Então acaba provocando esse vazio existencial que a Joana nos fala. E isso aí geralmente é uma porta aberta para o suicídio. Não só apenas o suicídio físico, do ato consumado de tirar a minha vida, mas o suicídio também das esperanças, das minhas aspirações, das minhas vocações espirituais. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com a imagem que a gente propaga, com aquilo que a gente passa para o mundo através das nossas ações, dos nossos comportamentos. Tá? Em uma cultura saudável, a alegria não impede a tristeza, nem essa tormenta, por constituir-se um fenômeno psicológico natural do ser, profundo em si mesmo. Se você olhar hoje, é quase um tabu, quase a pessoa execrada se falar que está triste. Tá? Então, parece que se você fala assim, você está triste, não, você tem que estar alegre, você tem que estar para cima. A Joana está nos alertando justamente isso, que na tristeza, o nosso estágio de evolução ainda faz parte do nosso caminho. A questão é intensidade, frequência e duração. Tá? Eu fico triste? Sim, eu admito, cada um de nós fica triste. Mas o problema é quando há alterações em intensidade, frequência e duração. Se elas se tornam muito intensas, duram muito tempo ou muito frequentes, aí realmente eu tenho um problema da tristeza. Mas a tristeza não deveria ser execrada, porque ela ainda faz parte do nosso momento de evolução. E em muitos casos é a tristeza que é um móvel para eu mudar de conduta, né? Quando eu fico triste, que às vezes eu faço uma reflexão, por que me levou àquela tristeza? E quando eu vejo aquela tristeza, é que eu vejo que eu preciso mudar de caminhos. Se vocês não viram, eu recomendo que vejam um filme da Pixar, o Divertidamente, né? O Divertidamente é interessante isso, né? Uma animação da Pixar que mostra os sentimentos dentro de uma cabeça de uma menina personalizados, né? Então, o sentimento principal dessa menina era alegria. E engraçado que a alegria tentava anular de todas as formas possíveis a tristeza. Ela não aceitava que a menina ficasse triste. Tudo que ela poderia fazer para cancelar a tristeza, ela fazia. E até alguns momentos, algumas frases lá, que ela percebe que foi a tristeza que em alguns momentos que fez a menina andar para frente. Foi a tristeza que fez ela ver o mundo de uma forma diferente. Ninguém está falando então eu tenho que fazer tô triste. Não, não é isso, né, gente? O que eu estou falando é que a tristeza faz parte do nosso momento. Normalmente, quando a gente fica triste, a gente tenta afogar a nossa tristeza. Eu quero ir para uma festa, eu não quero pensar nisso, ou afogar na bebida. Eu fujo sistematicamente da tristeza. E não percebe que às vezes a tristeza é um mecanismo de percepção do nosso mundo à nossa volta. Não que ela seja algo que seja almejado. Ninguém está falando que eu tenho que torcer para ficar triste. Não. A gente está falando que quando a tristeza aparecer, que essa energia da tristeza seja bem canalizada, que ela seja bem percebida.
Reflexiona, pois, na correria louca para lugar nenhum, e considera a vida a oportunidade de sorrir e produzir, descobrindo-se útil a ti mesmo e à comunidade. Olha, corrida louca para lugar nenhum, né? Para lugar nenhum. É o que a sociedade vê, né? E igual a gente comentou, uma das possibilidades da pandemia foi justamente por puxar esse freio, né? Nós estávamos correndo, mas para que lugar? Nós estamos, às vezes, correndo em círculos, é igual aquela máxima lá do cachorro perseguindo um rabo, e acaba ficando no mesmo lugar. Estavam acelerando mais, mas só andando em círculos. Tá? Então, essa correria louca por lugar nenhum. Então, foi um dos mecanismos que a espiritualidade maior utilizou, eu acredito, que tenha sido essa pandemia, justamente para a gente perceber essa correria que a gente estava fazendo e perceber que ela não, além de não estar nos levando a lugar nenhum, a gente continuava no mesmo tempo. Existe um outro problema nisso, né? Se eu continuo no mesmo lugar, é que eu não estou avançando. Além eu estou perdendo tempo que eu poderia estar sendo bem mais empregado, uma jornada diferente, um aprendizado diferente. Mas se insistir nessa estranha sensação de vazio existencial, faze mais e melhor, esquecendo de ti mesmo. Auxilia ao trem a lograr aquilo porque há nela, e descobrirás que ao fazê-lo, feliz, preenchido de paz, estarás ditoso também. Olha o que a Joana está falando para a gente. Que às vezes a gente precisa ir além de nós, né? No livro lá do Marcel Souto Maior, nas Muitas Vidas de Chico Xavier, ele conta um caso disso, né? Que uma vez apareceu um senhor para o Chico e falou assim: ô Chico, nossa, eu tenho tudo, né? Eu tenho um emprego ótimo, eu estou com a saúde perfeita, minha família está muito bem, ninguém tem problema de saúde, todos os meus filhos estão encaminhados, eu amo minha esposa me ama, mas mesmo assim eu sou infeliz. Aí o Chico, com a sabedoria que era peculiar a ele, disse para esse nosso irmão: meu irmão, acho que talvez o problema é que te falte a felicidade do outro. Né? Então é isso, às vezes no nosso processo, o que falta para a gente é a felicidade do outro. É por isso que o Espiritismo, às vezes, é tão enfático, às vezes não, é sempre enfático na questão da caridade. Né? Porque a caridade é um exercício de percepção, um exercício de doação para o outro. Através da caridade eu consigo enxergar o outro, eu consigo fazer diferença no caminho do outro. E ao fazer essa diferença do caminho do outro, eu acabo fazendo o meu próprio caminho. Tá? E como ele diz lá, quando eu levo a paz para o outro, a paz também se torna parte de mim. Né? Bem-aventurados os pacificadores. Né? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Quando Jesus nos fala sobre essa questão da necessidade de levar a paz para o outro, é que eu reconheço a humanidade em mim. Ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Não que quem não promova a paz não seja filho de Deus, não é isso, né, gente? Todos nós, a nossa humanidade, a nossa herança divina pode ser negada, mas aqueles, por que Jesus falou que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus? Porque eles compreenderam a missão que o Pai, a missão de realmente levar isso para o outro, né? Bom, vamos ver aqui. Agora, mais uma. Essa aqui era da mensagem da Joana. Eu queria trazer agora uma mensagem para a gente poder conversar, que está lá no livro ditada pelo Emmanuel. Tá lá no livro Pensamento e Vida, é o capítulo 8. Tá?
Agora, a psicografia do Chico Xavier. A mensagem, o capítulo 8, chama-se Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regimes de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais que respiram as almas que lhe se assemelham. Emmanuel está alertando para a gente que a gente está em conexão, né? Todas as vezes que eu penso, todas as vezes que eu entro em uma determinada sintonia, eu estabeleço uma conexão. Então, o fato de eu seguir uma personalidade, o fato de eu seguir uma pessoa, uma rede social, aparentemente mas eu só estou seguindo aquilo que a pessoa, eu só estou vendo o que ela está fazendo. Não, você está entrando em conexão com todas as pessoas que pensam daquela forma, você está contribuindo para a divulgação daquele modo de parecer. Todas as vezes que eu funciono como um amplificador desse modo de pensar, dessa energia de pensamento. Percebe como é que isso é sério? Então, todas as vezes que eu sigo, eu comento, ou falo de alguém, de uma vida, de uma pessoa, eu estou me conectando com ela. Né? Então, isso é muito sério. Porque eu estou participando de todas as consequências que aquela energia irá produzir, boas ou ruins. Eu me torno corresponsável com aquilo. Olha, Emmanuel vai mais fundo. Ó. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Então, os pensamentos, eles um se alimenta com o outro. Tá? A gente vê isso. Quantas vezes é fácil da gente ver isso, né? Às vezes, quando a gente tem um amigo, que a gente tem uma sintonia muito grande com aquele amigo, quando a gente fala alguma coisa, a gente peça algum comentário, o outro já parece que adivinha, né? Já sabe o que a gente vai falar por essa questão de sintonia. Então, o que acontece? Isso acontece, o que acontece? Esse fenômeno também permeia as nossas relações espirituais. Essa conexão com os outros estabelecemos entre nós e também com os espíritos encarnados e desencarnados. Nós assimilamos os pensamentos assim como eles assimilam o nosso. Eu estabeleço uma cadeia, uma rede de conexões. Tá? Então, tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, eu transmito para o outro e eu recebo do outro também. A questão é com qual rede eu estou me conectando, com qual rede de pensamento eu estou me ligando. Tá? Ele fala o seguinte: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Gente, a gente está o tempo inteiro transmitindo pensamentos e recebendo pensamentos. Tá? Nós funcionamos como estações de rádio, né? Que tanto de transmite quanto recebe sinais. A questão é quais são os pensamentos que eu estou transmitindo, quais os pensamentos que eu estou recebendo. Tá? Esses pensamentos podem ser benéficos para mim, tornar o meu corpo mais equilibrado, ou me jogarem em relação para o mal, tornando o meu corpo em desarmonia. Tá? Então, transmitir e receber pensamentos não é uma opção nossa. Tá? Nós transmitimos e recebemos o tempo inteiro. A nossa escolha é com quem nós conectamos, né? Quais são as redes que eu estabeleço à minha volta para essa troca de pensamentos. É aí que está a diferença entre nós. E olha o que ele fala. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre as somas de muitos. Né? Então, todos os meus raciocínios, tudo aquilo que eu penso foi também influenciado pela conexão que eu tive com outros espíritos. Tudo que eu penso e eu quando falo com os outros, aparentemente parecem ideias originais, mas elas foram construídas dessas minhas relações com o outro. Emmanuel fala nessa lição assim, ó, expressamos milhares de criaturas que nos expressam. Olha o que ele está falando, expressamos milhares de criaturas. Então, tudo que eu falo com vocês, tudo que eu estou comentando, não só aqui, mas em todos os momentos da minha vida, com os outros, é resultado das conexões que eu estabeleci, tá? com certos espíritos ao longo das minhas jornadas. Eu transmito, eu passo uma parte do que eu recebi deles
Eles também estão com uma parte de mim. A questão é, que parte que é essa? É uma parte boa, uma parte legal, é uma parte que eu gostaria de falar, bom, essa parte me descreve, ou é uma parte não tão legal, ou é uma parte não tão em harmonia, ou é uma parte que eu vejo que não produziria o bem no outro. Seria uma parte que eu acho que não está sendo legal. E aí? A gente preocupa nas nossas redes sociais, mas a gente também tem as nossas redes espirituais, né? Com quem que eu estou estabelecendo essas redes? É por isso que a gente estava falando sobre tanto, retomando o início da nossa conversa, da cegueira da visão, né? Porque, às vezes, um certo fato de seguir uma pessoa lá no Twitter, seguir uma pessoa lá no Instagram, no Facebook, isso aí não tem problema nenhum. Tem sim. Conexões são estabelecidas, vínculos eu estou ligando vínculos, eu estou estabelecendo pontes. Então, entre essas pontes estão circulando raciocínios, sentimentos, emoções, um monte de coisas estão circulando nessas pontes que foram estabelecidas. E eu vou passar a sofrer as consequências dessas conexões, positivas ou negativas. É sério, isso é uma visão diferente das coisas, né? Então, porque a gente acha que, como a gente comentou no início, que a cegueira é só um problema que ocorre na minha visão, nos meus olhos, que eu não consigo perceber o mundo à minha volta. Mas aqui a gente está falando da cegueira espiritual, das consequências da minha falta de visão em relação a essas relações podem trazer para mim. E eu sou responsável por tudo que eu faço e por tudo também que eu deixei de fazer. A gente tem que lembrar que o Espiritismo é bem enfático nisso. Eu sou responsável pelas ações que eu fiz e também pelas minhas omissões. E assim como pelos meus pensamentos. Bom, eu queria trazer agora, para a gente continuar o nosso raciocínio, uma questão lá do Livro dos Espíritos. A questão 467 do Livro dos Espíritos. A Amanda comentou alguma coisa aqui? Enquanto eu me encontro influenciado por certas notícias, certos comentários, eu prefiro selecionar os conteúdos que eu acesso, principalmente nas redes sociais. Eu ainda não tenho equilíbrio suficiente para me afetar com tudo que circula nas redes. Ô, Amanda, essa é uma atitude muito sábia, né? É a mesma coisa. Vamos lá. Eu cortei a minha mão, tá? Eu fiz um corte na minha mão. Seria sábio eu com um corte na mão, ir lá no lixão separar lixo? Não, né? Eu sei que se eu for lá, eu vou estar sujeito ao quê? A uma infecção naquele corte. Outro exemplo, eu trabalho, eu tenho um problema, eu sou alcoólatra, eu não consigo lidar com bebida. Seria prudente eu trabalhar no bar? Não, né, gente? Então a gente tem que o conhecer a si mesmo, é entender que certas coisas causam muito mal na gente, que a gente ainda não tem capacidade de lidar com isso. Se você pegar alguns programas que você vê na televisão, aquele Brasil Urgente, ou acho que Itatiaia Patrulha, alguns programas assim, você entra em depressão, porque realmente você vê país, você vê aquilo, tipo, o mundo está perdido, o mundo está acabado. Mas se você pega um programa desse e só vê o lado ruim de alguns irmãos nossos do início ao fim, então é uma visão tendenciosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu não tenho equilíbrio para algumas coisas, para que eu vou fazer isso? Exemplo, nós passamos várias encarnações utilizando métodos violentos. Então a violência é muito forte ainda na gente. Então se eu vejo filmes violentos, se eu vejo esses programas sensacionalistas, se eu assino só redes sociais que propagam a violência, o que eu estou fazendo? Eu só estou reforçando a violência em mim. Percebe? Então isso é muito, muito, muito complicado. Se eu vejo que alguma coisa me desequilibra, se eu vejo que uma coisa não é boa para mim, para que eu vou insistir naquele caminho? Mas tem gente que está fazendo isso, tudo bem. Isso aí é da responsabilidade dele. Jesus já não falava sobre isso, né? Sobre ai de quem traz o escândalo.
Quem faz isso é com ele, eu não tenho responsabilidade sobre ele, mas eu tenho responsabilidade com o que eu propago, eu tenho responsabilidade com o que eu comento, quais as redes que eu estabeleço. Olha, o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram para arrastá-lo para o mal? Então o que acontece? A gente fala assim, pô, mas essas redes, essas conexões, eu tenho jeito de me afastar delas? Olha o que é espiritualidade, eu acho essa resposta sensacional. Pode, visto que os espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. A presença de irmãos em desequilíbrio na nossa vida é única e exclusivamente por nossa responsabilidade. Ou eu atraí com os meus desejos, chamando, ou eu atraí com os meus pensamentos. Simples assim. Eles permanecem à nossa volta enquanto eu dou essa margem de conexão. Lá no livro dos médiuns é bem claro sobre isso, né? Todo processo obsessivo é chamado de quê? Todo processo obsessivo é consentido. Todo processo obsessivo é consentido. Então as ligações só acontecem na medida que eu permito. As ligações só acontecem na medida que eu deixo que elas aconteçam. A Imaculada aí também está falando também que procura evitar. É isso mesmo aí também, Imaculada. Porque realmente eu também, algumas coisas, a minha primeira, eu fui casado 2 vezes, né? A minha primeira esposa, a Alice, ela adorava filmes de terror. E eu vi os filmes de terror com ela. Hoje, você não sabe, eu sou apaixonado por cinema, eu adoro filmes. Mas uma categoria que eu não vejo atualmente é filme de terror. Sabe por quê? Não vai agregar nada para mim. É uma distorções da percepção de algumas realidades, às vezes para provocar sustos, mostrando lados ruins das pessoas, ou de irmãos em desequilíbrio. E eu falo assim, para que eu vou ver um filme de terror se tem outros filmes que me agregam muito mais? Se existem outros filmes que podem trazer experiências ou percepções do mundo mais interessantes para mim. Eu consigo investir melhor o meu tempo, em vez de eu ver um filme de terror, ver um filme de outro gênero. Tá? Não que eu tenha contra, mas se algum de vocês gostar de filme de terror, tudo bem, eu respeito. É uma escolha de cada um. Mas para mim, Jesus, eles não agregam. Então eu prefiro não ver, eu prefiro ver outros tipos de filmes. Então, tudo se acontece pelos nossos desejos ou pelos nossos pensamentos. E olha essa frase de Jesus. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Está lá no Evangelho de Mateus. Olha o que Jesus fala para a gente. Deixai-os. Jesus está falando que é o seguinte, se eu falar com o outro, você não pode fazer isso, eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro. Ele que tem que fazer a escolha, ele que tem que perceber que o dito ídolo dele, a pessoa que ele cega, é um cego tanto quanto ele. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Essa cova é bem simbólica, porque é um lugar de morte, mas não apenas na morte física, mas na morte espiritual. O que acontece com a cova? A cova geralmente é um lugar sombrio, né? Um lugar escuro. Então eu tenho dificuldade, um buraco no chão. Para eu sair de lá, vai ter dificuldades, eu vou precisar de um renascimento, tá? Simbólico muitas vezes. Então Jesus está falando, o outro quer seguir cego, deixa com ele, deixai-os. A minha responsabilidade é eu falar, eu não quero seguir esse caminho. Esse caminho não é bom para mim, tá? Eu não quero seguir outro cego. E quem que eu deveria seguir, tá? Nosso tempo já está se esgotando, a gente vai aqui para a nossa reflexão final. E Jesus diz para a gente, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus está falando que quando eu sigo um cego seguindo o outro, meu caminho é cair numa cova. Eu vou cair realmente numa situação complicada para mim do ponto de vista espiritual. E quem que eu devo seguir? Jesus.
ele e todos os seus emissários, aqueles que realmente trabalham em nome do bem, aqueles que realmente trabalham em nome de uma sociedade mais próxima de Deus. Tá? Então a gente reconhece, uma forma de maneira fácil de reconhecer isso, que eu falo para as pessoas, é o seguinte: todo aquele que te falar nós e eles, não é discurso de Jesus, não. O Jesus falava que a gente amar tem o próximo. Uma frase que eu vi acho que de um bispo católico que eu adorei, fala assim: o próximo é aquele de quem eu me aproximo. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. Então, todo mundo que promover a dissensão, falar assim, nós e eles, realmente, no fundo, não tem seguido o ensinamento de Jesus. Tá? Todo aquele que realmente falar que considerar todos aqueles como irmãos, independente de crença, religião, status, concepção do mundo, esses realmente estão trabalhando em cima do ensinamento do Cristo. Tá? E como ele diz, eu sou a luz do mundo. Então a luz surge no momento que eu estou na escuridão. Quando eu estou na escuridão, eu não sei para que caminho eu devo seguir. E quando eu enxergo, eu vejo a luz quando eu tenho os olhos de perceber, né? É engraçado, a luz espiritual é quando eu me abro, meus olhos espirituais, e enxergo o caminho que Jesus nos propõe, esse caminho mais fácil, mais sereno, rumo a Deus. É uma escolha. Tá? Quem nos segue não andará em trevas, ou seja, quem nos segue não andará perdido, mas terá a luz da vida. E o que é a luz da vida? Nos aproximarmos mais cada vez de Deus. Então, gente, era isso que a gente tinha para a noite de hoje. Eu agradeço demais a participação de vocês. Obrigado, Enaí, por mandar uma mensagem. Agradeço ao Oricaridade na figura da Irmanda que fez esse convite e essa oportunidade de trabalho. Pedindo aí, né, que Deus nos ajude para que nós tenhamos realmente olhos de ver, né, que nós conseguimos perceber o nosso caminho. E eu falo que o nosso mundo é cercado de ilusões, né? E essas ilusões, quando eu as sigo, o meu caminho se torna complicado. Já viram falar, todo mundo aqui já falando de miragens, né? No deserto, como a superfície está muito quente, ela causa distorções nas camadas de ar próximo da superfície. Essas distorções da camada de ar faz, às vezes, aparecer que uma coisa que está a milhares ou centenas de metros ou milhares de metros próximas de vocês, próxima da gente. Então isso que acontece, às vezes o cara vai seguindo, acha que tem um oásis, vê aquela miragem, vai seguindo aquilo, só que ela está muito distante, ele acaba não chegando e ele acaba se perdendo. Tá? Então é isso, a gente cercado de miragens, nós somos cercados de ilusões. Vamos pedir para Deus que a gente tenha essa discernimento, essa visão espiritual de perceber essas armadilhas do caminho e realmente seguir os ensinamentos de Jesus e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Né? Então, só agradecendo mais uma vez a participação de vocês e lembrando, gostaria só de encerrar fazendo a oração que Jesus nos propõe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Que Deus esteja conosco e Jesus oriente nossos caminhos rumo ao Pai hoje e sempre. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E se Deus quiser, em outras oportunidades, estaremos aqui. Que Deus continue iluminando o amor e caridade aí, para que Ele também nos ajude no nosso processo de melhoria espiritual. Um abraço, fiquem com Deus e com a paz do Cristo. Um abraço, gente. Até mais.